O padre pergunta se alguém tem algo contra o casamento, e eu me levanto. 200 pessoas viram para me olhar. Gabriel está pálido no altar. Giovanna sorri, confiante de que vou ficar calada. Mas ela não sabe o que encontrei no apartamento dela esta manhã. Abro a pasta e mostro para todos quem ela realmente é. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Vou começar pelo momento exato em que tudo mudou. Era uma manhã de sábado em Florianópolis. O sol de novembro batia forte nas janelas da nossa casa no bairro Trindade, e o vento trazia aquele cheiro de mar misturado com jasmim do jardim. Eu estava terminando de me arrumar para o casamento do meu filho, Gabriel, meu único filho. O menino que criei sozinha depois que meu marido nos deixou quando ele tinha apenas 7 anos. Gabriel sempre foi um garoto doce, responsável, dedicado. Formou-se em engenharia civil, conseguiu um emprego bom em uma construtora local e aos 28 anos parecia ter encontrado a mulher da vida dele, Giovanna. Giovanna apareceu na vida do Gabriel há pouco mais de um ano. Ela trabalhava como gerente de marketing em uma empresa de tecnologia. Bonita, bem-sucedida, sempre muito educada comigo. Usava roupas elegantes, falava bem, sabia se portar em qualquer ambiente. No começo, confesso que fiquei até impressionada. Meu filho tinha encontrado uma mulher que parecia perfeita, mas havia algo nela que eu não conseguia decifrar. Algo nos olhos dela quando achava que ninguém estava olhando. Uma frieza que aparecia por segundos e depois desaparecia atrás daquele sorriso impecável. Eu tentei ignorar. Disse a mim mesma que era apenas a insegurança de uma mãe superprotetora que não queria dividir o filho com outra mulher. Gabriel estava feliz, e isso era o que importava. Até aquela manhã. Eu estava no quarto, ajeitando o vestido azul marinho que tinha escolhido para a cerimônia, quando ouvi a campainha tocar. Estranhei, porque eram apenas 8 da manhã e o casamento seria às 11. Ainda tínhamos tempo de sobra. Desci as escadas devagar, segurando a barra do vestido para não tropeçar. Quando abri a porta, não havia ninguém. A rua estava vazia, apenas o som dos pássaros e o barulho distante de um carro passando. Foi então que olhei para baixo e vi um envelope branco, sem identificação, deixado cuidadosamente sobre o capacho da entrada. Peguei o envelope com as mãos tremendo sem saber por quê. Algo dentro de mim já sabia que aquilo não era uma simples correspondência. Voltei para dentro, fechei a porta e fui até a cozinha. Sentei na cadeira ao lado da janela, a mesma onde tomava café todas as manhãs, e abri o envelope com cuidado. Dentro havia 3 folhas de papel dobradas e uma fotografia. Li a primeira linha e senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Cuidado com sua futura nora. Meu coração disparou. Continuei lendo. Sei que você não me conhece, mas preciso que saiba a verdade sobre Giovanna antes que seja tarde demais. O que vou te contar pode parecer impossível de acreditar, mas tenho provas de tudo. Giovanna não é quem ela diz ser. Parei por um segundo. Respirei fundo. Pensei em rasgar aquilo e jogar no lixo. Pensei que poderia ser uma ex-namorada de Gabriel tentando sabotar o casamento, ou alguma pessoa invejosa querendo causar problemas. Mas algo me fez continuar lendo. Giovanna já foi casada antes, 2 vezes, e nos 2 casamentos, ela destruiu a vida dos homens com quem se casou. O primeiro marido dela, Tiago, perdeu tudo. Ela convenceu ele a colocar a casa no nome dela, dizendo que era para proteger o patrimônio do casal. 6 meses depois, pediu o divórcio e ficou com tudo. Tiago teve que voltar a morar com os pais aos 32 anos, sem um centavo, destruído emocionalmente. Senti um aperto no peito. Continuei. O segundo marido, Marcelo, teve um destino ainda pior. Giovanna o convenceu a abrir um negócio junto com ela. Ele investiu todas as economias da família. Quando o negócio começou a dar lucro, ela forjou documentos, transferiu o dinheiro para contas no nome dela e sumiu. Marcelo tentou processar, mas ela tinha sido esperta demais. Tinha falsificado assinaturas dele, autorizando as transferências. Ele ficou endividado, perdeu a confiança da família e entrou em depressão profunda. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Giovanna é uma golpista. Ela escolhe homens bem-sucedidos, conquista a confiança deles, casa, espera o momento certo e destrói tudo. Eu sei disso porque sou irmã do Marcelo.
Vi meu irmão tentar tirar a própria vida por causa dela. Vi minha família se despedaçar e, quando descobri que ela estava noiva de novo, não consegui ficar em silêncio. A carta continuava. Sei que você deve estar pensando que sou louca, que estou mentindo, que quero prejudicar o casamento. Mas olhe a foto que coloquei no envelope. É Giovana no casamento com o Marcelo, há 3 anos. Ela usava outro nome na época, Giovana Ferreira Lima. Agora ela se apresenta como Giovana Santos, solteira, sem passado. Verifique os documentos dela. Procure pela verdade antes que seja tarde. A carta terminava ali, sem assinatura. Peguei a fotografia com as mãos trêmulas. Era Giovana. Não havia dúvida. O rosto era o mesmo. O sorriso era o mesmo. Ela estava em um vestido de noiva branco, ao lado de um homem moreno, alto, de óculos. Os dois pareciam felizes. Ao fundo, uma igreja que eu não reconheci. Virei a foto. No verso estava escrito à mão: Casamento Giovana e Marcelo, Joinville, março de 2021. Março de 2021. Apenas 3 anos atrás. Senti náusea. Levantei da cadeira e fui até a pia, respirando fundo, tentando processar o que acabara de ler. Será que era verdade? Será que Giovana realmente tinha escondido casamentos anteriores? Será que meu filho estava prestes a se casar com uma mulher que iria destruí-lo? Olhei para o relógio na parede. 8h15 da manhã. O casamento seria às 11. Eu tinha menos de 3 horas para descobrir a verdade. Peguei meu celular e liguei para Gabriel. Ele atendeu no 3º toque, animado. Mãe, tá tudo bem? Já tá arrumada? Gabriel, eu preciso conversar com você. É urgente. Mãe, agora. Tô no meio do maior dia da minha vida aqui. Tô terminando de me arrumar, os padrinhos já chegaram, o pessoal tá chegando na igreja. Filho, é importante. É sobre a Giovana. Houve um silêncio do outro lado. O que tem a Giovana? Respirei fundo. Como é que eu ia dizer aquilo sem parecer louca? Você sabe se ela já foi casada antes? Gabriel riu, um riso nervoso. Mãe, que pergunta é essa? Não, ela nunca foi casada. Você sabe disso. Tem certeza? Você já viu os documentos dela? Certidão de nascimento, histórico. Mãe, para com isso. Você tá ficando nervosa? Quer que eu peça para alguém ir aí buscar você? Gabriel, eu recebi uma carta hoje de manhã. Uma carta anônima dizendo que a Giovana esconde coisas de você, que ela já foi casada 2 vezes e que destruiu a vida dos 2 ex-maridos. O silêncio do outro lado foi pesado, longo demais. Mãe, você tá falando sério? Estou, e tenho uma foto. Uma foto dela em um casamento anterior. Isso é loucura? Alguém tá tentando sabotar o casamento. Mãe, você acha mesmo que eu não saberia se a Giovana tivesse sido casada? A gente conversou sobre tudo. Sobre passado, sobre relacionamentos anteriores. Ela sempre foi honesta comigo. Filho, eu sei que parece loucura, mas e se for verdade? E se essa pessoa estiver tentando te proteger? Mãe, não. Eu não vou cancelar meu casamento por causa de uma carta anônima. Isso é ridículo. Você tá deixando o nervosismo te afetar. Senti uma frustração enorme crescer dentro de mim. Gabriel, pelo menos me deixa mostrar a foto para você. Vem aqui antes de ir para a igreja. Por favor. Mãe, eu não tenho tempo. A cerimônia é daqui a 2h30. Eu preciso terminar de me arrumar. Preciso estar lá para receber as pessoas. E você também precisa estar lá. Por favor, esquece essa carta. Joga fora. E vem pro casamento tranquila. Gabriel, mãe, eu te amo. Mas você tá sendo injusta com a Giovana. Ela sempre te tratou bem. Sempre foi respeitosa. Não faz isso com ela. Não faz isso comigo. E ele desligou. Fiquei ali parada, segurando o celular, sentindo uma mistura de desespero e raiva. Meu filho não acreditou em mim. Ele escolheu acreditar nela, mas eu não podia deixar para lá. Não podia simplesmente ignorar a carta e torcer para que tudo desse certo. Se aquilo fosse verdade, se Giovana realmente fosse uma golpista, meu filho iria sofrer de uma forma que eu jamais conseguiria perdoar. Pensei rápido. Precisava de provas. Provas reais. Lembrei que Giovana tinha me dado o endereço dela uma vez, quando Gabriel estava viajando a trabalho e ela pediu para eu regar as plantas do apartamento. Ela morava sozinha em um prédio no centro de Florianópolis. Olhei para o relógio de novo. 8h20. Tomei uma decisão. Peguei a bolsa, as chaves do carro e a carta.
Vesti um casaco por cima do vestido e saí de casa. Eu ia até o apartamento de Giovanna. Ia procurar a verdade, e se encontrasse qualquer coisa que confirmasse o que estava na carta, iria impedir aquele casamento acontecesse o que acontecesse. O trânsito de Florianópolis naquela manhã estava tranquilo. Dirigi pela beira-mar norte, observando o mar calmo, refletindo a luz dourada do sol. Em outro dia, aquela vista me acalmaria. Mas naquele momento, cada segundo parecia uma eternidade. Cheguei ao prédio dela em 15 minutos. Um edifício moderno, de vidro espelhado, portaria com segurança. Estacionei em frente e pensei em como ia entrar. Não tinha as chaves do apartamento. Giovanna tinha pegado de volta depois que as plantas foram regadas. Respirei fundo e caminhei até a portaria. Um rapaz jovem, de uniforme azul, me cumprimentou. Bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia. Eu sou a mãe do noivo da Giovanna, do apartamento 804. Ela pediu para eu pegar uns documentos para ela antes do casamento, mas esqueci as chaves. Será que você consegue abrir para mim? É urgente. O rapaz hesitou. A senhora tem alguma identificação? Mostrei minha identidade. Ele olhou, mas ainda parecia inseguro. O problema é que eu preciso da autorização da moradora para liberar alguém no apartamento. Filho, o casamento é daqui a 2 horas. A Giovanna tá desesperada. Ela ligou para mim chorando, pedindo esses documentos. Se eu não levar, vai atrasar a cerimônia toda. Você quer ser responsável por isso? Usei o tom mais firme que consegui. O rapaz olhou para os lados, claramente sem saber o que fazer. Tá bom, mas a senhora precisa assinar aqui no livro de visitas. Assinei. Ele pegou uma chave reserva e me acompanhou até o elevador. Apartamento 804, 8º andar. Obrigada. As portas do elevador se fecharam. Subi sozinha, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Quando as portas se abriram no 8º andar, caminhei devagar pelo corredor até a porta do apartamento 804. O porteiro abriu a porta e me deixou entrar. A senhora consegue se virar? Preciso voltar para a portaria. Consigo sim. Obrigada. Ele saiu. E eu fiquei sozinha no apartamento de Giovanna. O lugar era impecável. Decoração moderna, minimalista, tudo muito organizado. Sofá cinza, mesa de centro de vidro, estante com livros perfeitamente alinhados, cheirava a lavanda. Comecei a procurar. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Roupas dobradas com perfeição. Sapatos enfileirados. Nada fora do lugar. Procurei nas gavetas da cômoda. Lingeries, bijuterias, maquiagens. Nada. Fui até o escritório. Uma mesa branca com um notebook fechado. Tentei ligar, mas estava com senha. Abri as gavetas, canetas, blocos de anotações, contas pagas. E então, na última gaveta, no fundo, embaixo de uma pilha de revistas velhas, encontrei uma pasta de plástico azul. Abri a pasta, e dentro estava tudo. Dentro da pasta azul estava tudo o que eu temia encontrar. Certidões de casamento. 2 delas. A primeira era de 5 anos atrás. Giovanna Ferreira Lima e Tiago Henrique Costa, casados em cartório em Curitiba. A segunda, de 3 anos atrás. Giovanna Ferreira Lima e Marcelo dos Santos Pereira, casados em igreja em Joinville. Eu segurava os documentos com as mãos tremendo tanto que mal conseguia ler, mas continuei, porque precisava saber até onde ia aquela mentira. Havia também cópias de escrituras, uma casa em Curitiba que estava no nome de Giovanna, um documento de dissolução de sociedade empresarial. E o pior, recortes de notícias de jornal. Uma das matérias era de um jornal de Joinville, de 2 anos atrás. O título dizia: Empresário denuncia ex-esposa por estelionato e falsificação de documentos. Li a matéria inteira. Marcelo dos Santos Pereira havia registrado um boletim de ocorrência contra Giovanna, acusando-a de desviar mais de R$200 mil da empresa que tinham aberto juntos. Segundo a reportagem, ela havia falsificado assinaturas dele para autorizar transferências bancárias. O processo ainda estava correndo na justiça. Senti o estômago revirar. Tudo na carta era verdade. Giovanna não era apenas uma mulher com um passado escondido. Ela era uma criminosa. E estava prestes a se casar com meu filho. Fotografei tudo com o celular. Cada documento, cada certidão, cada recorte de jornal. Minha mão tremia tanto que algumas fotos saíram tremidas, mas dava para ler. Não bastava. Peguei todos os documentos originais e coloquei dentro da minha bolsa.
Precisava das provas físicas. Precisava que Gabriel visse aquilo com os próprios olhos. Quando terminei, fechei a gaveta vazia e saí do apartamento rapidamente, tentando parecer calma. O porteiro me cumprimentou na saída e eu forcei um sorriso. Consegui os documentos? Consegui. Obrigada. Voltei para o carro e sentei no banco do motorista, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Olhei para o relógio no painel. 9h10 da manhã. Faltava menos de 2 horas para o casamento. Peguei o celular e liguei para Gabriel. Precisava que ele me ouvisse. Precisava que ele visse aquelas provas antes de subir no altar. Chamou várias vezes, mas ele não atendeu. Mandei mensagem. Gabriel, por favor, me atende. Encontrei provas do que te falei. Preciso te mostrar. É sério. Sua vida depende disso. Esperei. 1 minuto, 2, 3. A resposta veio em forma de mensagem fria. Mãe, para. Você está sendo injusta. Eu não vou atender. Não vou deixar você estragar o meu casamento com paranoia. A gente conversa depois da cerimônia. Agora preciso focar no dia mais importante da minha vida. Senti uma facada no peito. Meu filho não acreditava em mim. Ele tinha escolhido acreditar nela. Liguei mais 3 vezes. Todas foram direto para a caixa postal. Ele tinha me bloqueado temporariamente. Olhei para a bolsa no banco ao lado, cheia de documentos que provavam que Giovanna era uma mentirosa, uma golpista, uma criminosa, e meu filho ia se casar com ela em menos de 2 horas. Pensei em ir até a casa onde ele estava se arrumando, bater na porta, forçar ele a me ouvir, mas sabia que não ia funcionar. Gabriel era teimoso quando tomava uma decisão, ia achar que eu estava histérica, desesperada, tentando controlar a vida dele. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se ele não ia me ouvir em particular, eu ia fazer ele me ouvir em público. Ia até aquela igreja. Ia sentar no meu lugar como mãe do noivo. E quando chegasse o momento certo, ia revelar tudo, na frente de todos. Não era o que eu queria. Expor meu filho daquela forma, causar um escândalo público, transformar o dia do casamento dele em um pesadelo. Mas era a única forma de salvá-lo. Dirigi até em casa, troquei rapidamente de roupa. Vesti o vestido azul marinho que tinha escolhido para a cerimônia, arrumei o cabelo, passei batom. Precisava parecer composta. Precisava parecer sã, porque o que eu estava prestes a fazer ia parecer loucura para muita gente. Coloquei os documentos em uma pasta elegante. Não podia parecer que estava carregando provas de crime. Precisava parecer apenas uma mãe carregando alguns papéis. Saí de casa às 10h15. A igreja ficava a 20 minutos dali. O trânsito estava mais carregado agora. Sábado de sol em Florianópolis significava turistas, praias lotadas, movimento nas ruas. Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Quando finalmente cheguei na Lagoa da Conceição, o estacionamento da igreja já estava quase cheio. Carros de familiares, amigos, convidados. Todos chegando para testemunhar o que deveria ser o momento mais feliz da vida do Gabriel. Estacionei no fundo do estacionamento, onde ninguém me veria chegando. Peguei a pasta com os documentos, a bolsa, respirei fundo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Entrei pela porta lateral da igreja. Dentro, tudo estava perfeito. As flores brancas e rosas decoravam cada banco, fitas de cetim nas laterais, velas acesas no altar. A luz do sol entrando pelas janelas de vidro colorido, criando reflexos suaves nas paredes brancas. Músicos já estavam posicionados, um violinista, um pianista. Tocavam uma música suave, enquanto os convidados entravam e procuravam seus lugares. Vi rostos conhecidos, tios de Gabriel, primos, amigos de infância, colegas de trabalho, todos sorridentes, animados, tirando fotos, conversando baixo. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Caminhei até o banco da primeira fileira do lado esquerdo, o lugar reservado para a mãe do noivo. Sentei devagar, colocando a pasta com os documentos no colo. Minutos depois, Gabriel entrou pela porta lateral, acompanhado dos padrinhos. Ele estava lindo. O terno azul marinho caía perfeitamente no corpo dele. A gravata bordô combinava com as rosas do buquê. O cabelo penteado para trás. O sorriso nervoso, mas feliz. Meu menino. Ele olhou para mim. Acenou discretamente. Eu forcei um sorriso de volta. Ele não fazia ideia do que eu estava carregando no colo.
Os convidados foram se acomodando. A igreja estava lotada. Devia ter umas 200 pessoas ali. Famílias inteiras, crianças, idosos. Às 11 horas em ponto, a música mudou. O pianista começou a tocar a marcha nupcial. Todos se levantaram. E então ela apareceu. Giovanna estava no fundo da igreja, de braços dados com o pai. O vestido de noiva branco brilhava com a luz do sol que entrava pelas janelas. O véu longo arrastava no chão. O buquê de rosas brancas nas mãos. O sorriso perfeito no rosto. Ela caminhava devagar, elegante, enquanto todos a admiravam. Mulheres suspiravam. Homens sorriam. Câmeras clicavam. Ela parecia um anjo, mas eu sabia a verdade. Giovanna chegou até o altar. O pai dela a entregou para Gabriel. Os dois se olharam. Gabriel estava emocionado, os olhos brilhando. O padre, um senhor de cabelos grisalhos e voz firme, começou a cerimônia. Amados irmãos, estamos reunidos aqui hoje, diante de Deus e desta comunidade, para celebrar a união de Gabriel e Giovanna em sagrado matrimônio. Eu segurava a pasta com tanta força que minhas unhas estavam cravando no couro. O padre continuou falando sobre amor, compromisso, fidelidade. Cada palavra parecia uma ironia. Gabriel e Giovanna continuavam de mãos dadas, olhando um para o outro como se fossem as únicas pessoas na sala. E então o padre fez a pergunta que eu estava esperando. Se alguém aqui presente conhece algum impedimento para que este casamento não se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio. Ninguém se mexeu. Todos esperavam que aquele momento passasse rapidamente, como sempre passava em todos os casamentos. Mas eu me levantei. O barulho da minha cadeira rangendo no chão ecoou pela igreja inteira. Todas as cabeças viraram para mim. Gabriel me olhou com os olhos arregalados. Giovanna ficou pálida. O padre piscou, confuso. Eu tenho algo a dizer. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Gabriel deu um passo à frente. Mãe, não. Gabriel, me desculpa, mas eu não posso deixar você cometer esse erro. Giovanna soltou a mão dele e me encarou com um ódio que queimava. A senhora não tem o direito. Eu tenho o direito de proteger meu filho. Abri a pasta e peguei os documentos. O padre olhava de mim para Gabriel, sem saber o que fazer. Os convidados começaram a murmurar. Alguns se levantaram para ver melhor. Caminhei até o altar, devagar, segurando as certidões de casamento. Gabriel, essa mulher que você está prestes a se casar já foi casada antes, 2 vezes. Um murmúrio explodiu na igreja. Pessoas se levantaram. Alguém gritou, "O quê?" Gabriel balançou a cabeça. Mãe, pelo amor de Deus, para com isso. Não vou parar, porque se eu não falar agora, você vai descobrir tarde demais. Mostrei a primeira certidão para ele. Giovanna Ferreira Lima e Tiago Henrique Costa. Casados há 5 anos em Curitiba. Ela tirou tudo dele, a casa, as economias, deixou ele na rua. Giovanna estava tremendo de raiva. Isso é mentira! Ela está inventando! Mostrei a segunda certidão. Giovanna Ferreira Lima e Marcelo dos Santos Pereira. Casados há 3 anos em Joinville. Ela abriu uma empresa com ele, desviou mais de R$200 mil e desapareceu. Tem um processo criminal correndo contra ela. Coloquei o recorte do jornal na mão de Gabriel. Lê. Lê na frente de todo mundo. Gabriel pegou o papel com as mãos tremendo. Leu em silêncio. O rosto dele foi ficando cada vez mais branco. Isso não pode ser verdade. Giovanna tentou pegar os documentos da mão dele. Gabriel, não acredita nela. Ela falsificou isso. Ela quer nos separar. Falsifiquei? Eu ri, sem humor. Eu peguei isso do seu apartamento, da gaveta do seu escritório. Você guardou tudo. Por quê? Troféus dos homens que você destruiu? O pai de Giovanna se levantou do banco, vermelho de raiva. Quem você pensa que é para acusar minha filha desse jeito? Alguém que não vai ficar calada enquanto ela destrói mais uma vida. Gabriel ainda segurava os papéis. Olhava para Giovanna como se estivesse vendo uma estranha. Giovanna, diz que isso não é verdade. Diz que é um engano. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo e então começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de raiva, de desespero, de alguém que foi exposta. Gabriel, eu ia te contar. Eu juro que ia... Quando? Ele gritou. E nunca tinha gritado na vida. Quando ia me contar? Depois de me roubar também?
A igreja estava em completo caos agora. Pessoas conversando alto, se levantando, tirando fotos com celulares. O padre tentava acalmar todo mundo, mas ninguém prestava atenção. Giovanna caiu de joelhos no altar, soluçando. Eu te amo de verdade. Dessa vez era diferente. Gabriel olhou para ela, e então olhou para mim. Lágrimas escorriam no rosto dele. Mãe, por que você não me contou antes? Eu tentei. Você não quis me ouvir. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e então tirou a aliança do bolso e colocou na mão do padre. Não vai ter casamento hoje. E saiu da igreja. Gabriel saiu da igreja e eu corri atrás dele. O sol de meio-dia batia forte no estacionamento. Ele caminhava rápido, sem rumo, apenas querendo se afastar daquele lugar, daquela humilhação, daquela dor. Gabriel, filho, espera! Ele parou no meio do estacionamento, de costas para mim. Os ombros subiam e desciam rapidamente. Estava tentando respirar, tentando se controlar. Quando me aproximei, ele se virou. O rosto dele estava vermelho. Lágrimas escorriam sem parar. A gravata estava torta. O terno amarrotado de tanto apertar os punhos. Por que você fez isso, mãe? Por que na frente de todo mundo? Minha voz saiu baixa, carregada de dor. Porque você não quis me ouvir. Eu tentei te mostrar antes. Você me bloqueou. Mas daquele jeito, na frente de 200 pessoas, na frente da família dela, você me humilhou. Eu te salvei. Ele riu. Um riso amargo, sem alegria. Salvou? Você destruiu a minha vida, acabou com tudo. Gabriel, ela ia fazer pior com você. Ela ia te roubar, ia te deixar sem nada, assim como fez com os outros. Você não sabe disso. Talvez comigo fosse diferente. Talvez ela realmente me amasse. Filho, ela escondeu 2 casamentos de você. Ela mudou de nome para apagar o passado. Isso não é amor, é manipulação. Gabriel passou as mãos no rosto, limpando as lágrimas, mas elas continuavam caindo. Eu ia casar com ela, mãe. Ia passar o resto da vida com ela. E você destruiu tudo em 5 minutos. Prefiro te ver sofrendo agora do que destruído daqui a alguns meses. Ele me olhou com uma mistura de raiva e tristeza que nunca tinha visto antes. Você não entende. Eu amava ela. De verdade. E mesmo sabendo de tudo isso, uma parte de mim ainda ama. Senti uma dor profunda no peito, porque eu entendia. Entendia o que era amar alguém que não merecia. Entendia o que era querer acreditar numa mentira só para não enfrentar a verdade. Eu sei, filho. Eu sei que dói. Mas vai passar. E você vai agradecer por não ter se casado com ela. Ele balançou a cabeça. Não, mãe. Eu não vou te agradecer. Não hoje. Talvez nunca. Deu as costas e caminhou até o carro dele. Gabriel, onde você vai? Não sei. Pra longe. Preciso ficar sozinho. Ele entrou no carro e saiu em alta velocidade, levantando poeira no estacionamento. Fiquei ali parada, sozinha, vendo meu filho se afastar de mim. Atrás, ouvi gritos vindo da igreja. Virei e vi que as pessoas estavam saindo. Algumas famílias indignadas, outras chocadas. O pai de Giovanna gritava comigo de longe, apontando o dedo, dizendo coisas que eu não conseguia ouvir direito. A família dela me olhava com ódio. Os amigos de Gabriel me olhavam com decepção, como se eu fosse a vilã da história. Entrei no meu carro rapidamente e tranquei as portas. Sentei no banco do motorista e apenas chorei. Chorei por Gabriel, pelo coração partido dele, pela confiança que ele perdeu, pelo futuro que ele imaginou e que desmoronou em segundos. Chorei por mim, porque sabia que tinha tomado a decisão certa, mas custou meu relacionamento com meu filho. E chorei porque, apesar de tudo, uma pequena parte de mim se perguntava: e se eu tivesse esperado? E se tivesse conversado com ele depois? Será que precisava ser daquela forma? Mas no fundo, eu sabia que sim, porque Gabriel não teria me ouvido de outra forma, porque Giovanna era esperta demais, manipuladora demais. Ela teria convencido ele de que tudo era mentira, que eu estava louca, que os documentos eram falsos. Precisava ser naquele momento, precisava ser na frente de todos, para que não houvesse volta. Dirigi para casa em silêncio. As ruas de Florianópolis estavam cheias de turistas aproveitando o sábado ensolarado. Famílias na praia, casais caminhando de mãos dadas, crianças correndo na areia. Tudo tão normal, tão leve, e eu estava despedaçada. Quando cheguei em casa, entrei e tranquei a porta. Subi para o quarto.
Tirei o vestido azul marinho que tinha escolhido com tanto carinho para o casamento e vesti um pijama velho. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Peguei o celular. Tinha mensagens. Muitas. Algumas de conhecidos perguntando o que tinha acontecido. Outras de familiares chocados. Uma do padrinho de Gabriel me xingando, dizendo que eu tinha arruinado a vida do meu próprio filho. Ignorei todas. Até que vi uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Obrigada por fazer o que eu não tive coragem de fazer. Respondi rápido. Quem é você? A resposta veio segundos depois. Sou a irmã do Marcelo. Aqui escreveu a carta. Meu coração acelerou. Como conseguiu meu número? Pesquisei. Precisava ter certeza de que você recebeu a carta. Precisava saber se fez alguma coisa. Eu fiz. Cancelei o casamento. Eu sei. Já tá nos vídeos do Instagram. Todo mundo tá comentando. Senti um aperto no peito. Claro que tinha viralizado. Claro que alguém tinha filmado. Provavelmente já tinha memes, comentários, julgamentos. Seu irmão está bem? Houve uma pausa. Depois, ainda se recuperando. Mas vai ficar melhor sabendo que ela não vai fazer isso com mais ninguém. Ela vai. Sempre tem outro. Talvez. Mas pelo menos não com seu filho. Respirei fundo. Valeu a pena? Expor tudo daquele jeito? Sempre vale a pena impedir que alguém destrua uma vida. Você foi corajosa. Seu filho vai entender um dia. Espero que sim. Ele vai. Quando a raiva passar, ele vai olhar para os documentos de novo e vai entender que você salvou ele. Agradeci e encerrei a conversa. Mas continuei deitada, olhando para o teto, me perguntando quanto tempo levaria para Gabriel me perdoar. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Gabriel não respondia minhas mensagens, não atendia minhas ligações. Sumiu completamente. Descobri através de um primo que ele estava hospedado em um hotel na praia, precisando de tempo sozinho para processar tudo. Respeitei o espaço dele. Mas doía. Doía não poder abraçar meu filho, não poder dizer que tudo ia ficar bem. Enquanto isso, os vídeos da igreja continuavam circulando nas redes sociais. Tinha gente me chamando de heroína. Tinha gente me chamando de louca. Tinha gente dizendo que eu tinha arruinado o casamento do meu próprio filho por ciúme. Li alguns comentários. Erro meu. Que mãe faz isso com o filho? Ela podia ter falado em particular. Não precisava expor daquele jeito. Coitada da noiva. Que humilhação. Mas também tinha outros. Ela salvou o filho. Essa nora era golpista. Melhor descobrir antes do que depois de casado. Mães sabem quando algo está errado. Ela fez certo. Não importava o que diziam. Importava apenas o que Gabriel achava. E ele me odiava. No quarto dia, recebi uma mensagem dele. Preciso pegar algumas coisas na casa. Vou aí amanhã de manhã. Respondi imediatamente. Eu vou estar aqui. A gente pode conversar? Ele demorou para responder. Não quero conversar. Só quero pegar minhas coisas. No dia seguinte, acordei cedo. Arrumei a casa. Fiz café. Coloquei pães, frutas, tudo que Gabriel gostava na mesa. Sabia que ele provavelmente não ia comer nada, mas precisava tentar. Quando a campainha tocou, às 9 da manhã, meu coração disparou. Abri a porta. Gabriel estava diferente. Barba por fazer, olhos vermelhos e fundos, roupas amassadas. Parecia que não dormia há dias. Oi, filho. Oi. Ele entrou sem me olhar nos olhos. Foi direto para o quarto dele. Eu o segui. Gabriel, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar, mãe. Tem sim, tem muita coisa. Ele começou a pegar roupas do armário e jogar em uma mala. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Você me humilhou. Eu te salvei. Ele parou, virou para mim e pela primeira vez desde a igreja me olhou nos olhos. Sabe o que é pior, mãe? Não é nem o fato de você ter exposto tudo. É o fato de você estar certa. Senti lágrimas queimarem nos meus olhos. Eu pesquisei, liguei para o Marcelo, conversei com ele. E é verdade. Tudo o que você disse é verdade. Giovana realmente fez aquilo com ele. E com o Tiago também. Ele se sentou na cama, segurando uma camisa nas mãos. E o pior é que, mesmo sabendo disso, uma parte de mim ainda queria acreditar que comigo seria diferente, que ela realmente me amava, que ia mudar. Sentei ao lado dele. Gabriel, pessoas assim não mudam. Elas apenas encontram novas vítimas. Eu sei disso agora. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então, ele continuou. A Giovana me ligou ontem. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que ela disse? Que me ama.
que cometeu erros no passado, mas que comigo era real, que a gente podia recomeçar, ir para outra cidade, casar longe de todo mundo. E você, o que respondeu? Gabriel olhou para mim. Desliguei na cara dela e bloqueei o número. Respirei aliviada. Você fez a coisa certa. Eu sei, mas ainda dói. Segurei a mão dele. Vai doer por um tempo, mas vai passar. E você vai encontrar alguém de verdade, alguém que te mereça. Ele apertou minha mão de volta. Eu ainda tô com raiva de você, por ter feito daquele jeito, na frente de todo mundo. Eu sei, mas obrigado por não ter deixado eu cometer o maior erro da minha vida. As lágrimas que eu estava segurando finalmente caíram. Abracei meu filho, e ele me abraçou de volta, e pela primeira vez em dias senti que tudo ia ficar bem. 3 meses se passaram desde o dia do casamento que nunca aconteceu. O outono chegou em Florianópolis. As manhãs eram mais frescas, o vento do mar mais forte, as árvores começando a mudar de cor. Eu sempre gostei dessa época do ano. Parecia que a cidade respirava diferente, mais calma, mais reflexiva. Gabriel voltou a morar comigo, não porque precisasse, mas porque, nas palavras dele, a casa dele tinha cheiro de Giovanna. Cada cômodo guardava uma lembrança, cada objeto carregava uma história que ele queria esquecer. Então, ele alugou o apartamento e voltou para o quarto de infância. O mesmo quarto onde cresceu, onde estudou para as provas da faculdade, onde sonhou com o futuro. No começo, foi difícil. Ele passava os dias trancado no quarto, trabalhando de casa, evitando sair. As feridas ainda estavam abertas. A vergonha ainda queimava. Todo mundo na cidade sabia o que tinha acontecido. Os vídeos tinham viralizado tanto que até jornais locais fizeram matérias. Casamento interrompido por revelação chocante. Noiva acusada de ser golpista em plena cerimônia. Mãe expõe passado criminoso da nora no altar. Gabriel odiava sair de casa e encontrar olhares curiosos, cochichos, pessoas tirando foto dele discretamente. Odiava ser reconhecido no supermercado, na academia, no trânsito. Mas, aos poucos, a vida foi voltando ao normal. O trabalho ajudou. Ele mergulhou nos projetos da construtora, aceitou viagens para outras cidades, focou na carreira. Disse que precisava se reconectar com quem ele era antes de Giovanna. E eu voltei à minha rotina também. Minhas aulas de artesanato, minhas caminhadas pela beira-mar, meu café da manhã na varanda, observando o sol nascer sobre as montanhas. Mas algo tinha mudado em mim. Eu tinha feito a coisa mais difícil da minha vida. Tinha enfrentado uma igreja inteira, meu próprio filho, uma família furiosa, e tinha dito a verdade quando ninguém mais diria. E embora tenha doído, embora tenha custado, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Uma tarde, estava na cozinha preparando um bolo de cenoura, o preferido do Gabriel, quando ele chegou do trabalho mais cedo. Jogou a mochila no sofá e veio até a cozinha. Mãe, preciso te contar uma coisa. O tom dele me deixou alerta. Larguei a colher e me virei. O que foi? Ele puxou uma cadeira e sentou. A Giovanna foi presa. Senti o chão tremer. O quê? O Marcelo conseguiu juntar provas suficientes. Documentos, testemunhas, registros bancários. O processo criminal que estava parado voltou a andar. E ontem, a polícia foi até o apartamento dela e a prendeu. Sentei na cadeira ao lado dele. Por quanto tempo? Não sei ainda. Depende da condenação. Mas o advogado do Marcelo disse que, com as provas que eles têm, ela pode pegar de 2 a 5 anos. Fiquei em silêncio, processando. E você, como se sente? Gabriel respirou fundo, aliviado, porque ela não vai poder fazer isso com mais ninguém. E triste, ao mesmo tempo, porque uma parte de mim ainda lembra da mulher por quem me apaixonei. Mesmo sabendo que aquela mulher nunca existiu de verdade. Segurei a mão dele. É normal se sentir assim. Você amou uma ilusão. E dói perceber que foi enganado. É, mas também dói menos do que doía antes. Acho que tô começando a aceitar. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Sabe o que é engraçado? O Marcelo me ligou. A gente conversou por mais de 1 hora. Ele me contou tudo o que aconteceu com ele. E no final ele disse: você teve sorte de ter uma mãe como a sua. Eu não tive ninguém para me avisar. Senti lágrimas nos olhos. Ele tá bem? Melhor. Reconstruiu a vida. Conheceu alguém novo. Tá noivo de novo, inclusive. Que bom. Gabriel olhou para mim.
Mãe, eu nunca pedi desculpas direito, pelo jeito que te tratei naquele dia, por não ter te escutado, por ter duvidado de você. Filho, você não precisa... Preciso sim, porque você arriscou tudo por mim. Arriscou nosso relacionamento, sua reputação, a paz da sua vida, e tudo o que eu fiz foi te culpar. Você estava apaixonado e com o coração partido. É normal reagir assim. Não, não é normal. Você é minha mãe. Você sempre esteve do meu lado, e eu devia ter confiado em você desde o começo. Levantei e abracei meu filho. Está tudo bem agora. O importante é que você está bem, e que a gente está bem. Ele me abraçou forte. Obrigado, mãe, por tudo. Ficamos assim por alguns minutos. Apenas mãe e filho. Apenas amor. Quando nos separamos, ele limpou as lágrimas e deu uma risada. Esse bolo tá com uma cara boa. É o seu favorito. Só falta ir pro forno. Vou tomar banho. Quando eu voltar, a gente come junto? Claro. Ele subiu para o quarto e eu voltei para o bolo. Coloquei na forma, ajeitei a massa, levei ao forno. Enquanto esperava assar, sentei na varanda e observei o céu ficando alaranjado com o pôr do sol. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Na carta misteriosa, nos documentos escondidos, no momento em que me levantei na igreja e mudei tudo. Pensei em Giovanna, em como ela tinha construído uma vida inteira baseada em mentiras, em como tinha machucado tantas pessoas e em como, finalmente, estava pagando pelo que fez. Não senti satisfação, nem raiva, apenas uma tristeza silenciosa por alguém que escolheu o caminho errado tantas vezes. E pensei em Gabriel, no quanto ele tinha amadurecido, no quanto tinha se fortalecido com aquela dor, em como estava se reconstruindo dia após dia, tijolo por tijolo. Meu filho ia ficar bem, ia encontrar o amor de verdade um dia, ia construir a família que sempre sonhou. E quando isso acontecesse, ele ia saber reconhecer o que é real e o que é ilusão, porque agora ele sabia o preço de confiar nas pessoas erradas. 2 semanas depois, em um domingo ensolarado, Gabriel me acordou cedo. Mãe, levanta, vamos dar uma volta. Filho, são 7 da manhã. Eu sei, mas é um dia lindo. Vamos na lagoa. Faz tempo que a gente não vai juntos. Concordei, ainda sonolenta. Me vesti, tomei um café rápido e saímos. Dirigimos até a Lagoa da Conceição, o mesmo lugar onde era para ter sido o casamento. Mas dessa vez não havia igreja, não havia convidados, não havia drama. Apenas nós dois. E a lagoa tranquila refletindo o céu azul. Caminhamos pela orla. Gabriel estava mais leve, sorria mais, conversava mais. Paramos em um quiosque e pedimos 2 cafés. Sentamos em uma mesinha de frente para a água. Sabe, mãe, eu passei muito tempo com raiva da Giovanna, de mim mesmo, até de você, no começo. Eu sei, mas agora eu entendo. Você não fez aquilo por maldade. Você fez porque me ama. Sempre vou te amar e sempre vou te proteger, mesmo que você fique com raiva de mim. Ele sorriu. Eu conheci alguém. Meu coração pulou. Conheceu? É. Uma arquiteta que trabalha na mesma construtora que eu. A gente começou a conversar faz algumas semanas. Nada sério ainda. Só conversas. E como ela é? Diferente, simples, honesta. Ela sabe da história toda. Eu contei tudo para ela. E em vez de sair correndo, ela disse que admirava a minha coragem de recomeçar. Sorri. Parece uma boa pessoa. É. E dessa vez, mãe, eu vou com calma. Vou conhecer ela de verdade. Sem pressa. Sem ilusões. Isso é sábio. E quando chegar a hora certa, se chegar, eu quero que você a conheça também. Porque da próxima vez, eu quero que você aprove. Quero que você olhe nos olhos dela e me diga se pode confiar. Segurei a mão dele sobre a mesa. Eu vou estar aqui, sempre. Ficamos ali por horas, conversando, rindo, observando as gaivotas, planejando o futuro. E pela primeira vez em meses, senti paz. Não era o final que eu tinha imaginado. Não era a história que eu queria para meu filho, mas era a história verdadeira, a história de coragem, de verdade, de amor que não desiste. Quando voltamos para casa no final da tarde, Gabriel me abraçou antes de entrar. Obrigado por ter sido corajosa quando eu não fui. Sempre, filho, sempre. Aquela noite, deitada na cama,
Olhando pela janela para as estrelas que começavam a aparecer no céu de Florianópolis, pensei em como a vida nos testa de formas inesperadas, como às vezes precisamos fazer escolhas impossíveis, como às vezes o amor significa dizer não, como às vezes proteger alguém significa machucá-lo temporariamente. E pensei que, se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente da mesma forma, porque no final, o que importa não é o que os outros pensam. Não é se você foi popular ou aprovado. Não é se teve like ou comentário positivo nas redes sociais. O que importa é se você teve coragem de fazer o que era certo quando todos esperavam que você ficasse em silêncio. E eu tive. Recebi uma última mensagem naquela noite. Era da irmã do Marcelo. O julgamento foi hoje. Giovanna foi condenada a 4 anos de prisão. Obrigada por ter impedido que ela destruísse mais uma família. Você é uma heroína mesmo sem capa. Respondi apenas, eu sou apenas uma mãe. E era verdade. Eu era apenas uma mãe que amava seu filho o suficiente para arriscar tudo, para enfrentar uma igreja inteira, para dizer a verdade quando ninguém mais diria. E se tivesse que escolher entre ser amada ou ser respeitada, entre ser popular ou ser honesta, entre preservar a paz ou proteger meu filho, eu sempre escolheria proteger. Sempre. Porque no final, o amor verdadeiro não é aquele que concorda com tudo. É aquele que tem coragem de discordar quando necessário. É aquele que não tem medo de ser a vilã temporária para ser a heroína da história real. E quando olhei pela janela e vi Gabriel no quarto dele, trabalhando no computador, sorrindo ao ler alguma mensagem no celular, provavelmente da arquiteta, senti que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada momento de dor, cada segundo de dúvida. Porque meu filho estava bem, estava livre, estava recomeçando, e eu estava em paz, a paz de quem fez o que precisava ser feito, a paz de quem escolheu a verdade em vez da conveniência, a paz de quem sabe que, no final, o amor sempre vence, mesmo quando precisa lutar para isso.